Oi, bom dia. Eu sou a Luciana, do Papo Educador. Eu sou a Regiane, bom dia para vocês. Bom dia, eu sou a Bruna e nós estamos aqui hoje no Papo de Quinta com o nosso convidado Paulo Macedo. Obrigada, Paulo, por estar conosco. O Paulo, ele é doutorando em Ciências da Religião e teólogo e vai bater um papo com a gente sobre educação e Estado laico. Obrigado. Obrigado pelo convite que vocês fizeram, né, da gente estar fazendo esse bate-papo. A gente vai tentar conversar sobre duas áreas que acabo cruzando na minha vida, que é história, né, e religião. E aí a pergunta que a gente pode começar esse bate-papo é por que Estado laico gera tanto medo nas pessoas, né? Porque quando a gente fala em Estado laico e educação laica, gera profundo pavor nas pessoas. As pessoas são apavoradas com a ideia de um Estado laico. Até porque tem uma confusão nas palavras, né? As pessoas acham que falar Estado laico é falar Estado ateu. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que não existe liberdade, democracia fora do Estado laico. Só o Estado laico é garantidor da democracia porque ele é permissivo, ele permite a existência das mais diversas configurações religiosas, né? Um Estado ateu também é um Estado totalitário porque ele não permitiria a existência das religiões. O Estado laico é aquele que permite todas as religiões, todas as profissões de fé, inclusive o direito de não professar nenhuma fé. E essa confusão vem da palavra, né? As pessoas confundem laicos, que vem do grego laos, né? A origem etimológica é laos, que é povo, com ateu, que é ateos, sem Deus. Então, existe uma confusão gigantesca. O que a gente tem como configuração de educação laica, no Brasil é muito recente, né? A gente está falando de um Estado que se configurou laico no final do século XIX pela República, pelo golpe que deu origem à República, mas que é dependente em toda a sua história, de uma educação extremamente religiosa. Basta lembrar que a primeira expressão educacional que nós temos no Brasil é uma missa, né? E é uma missa milagrosa, porque mal o padre faz o sinal da cruz, já tem um índio ajoelhado, convertido de uma maneira assim. Eles chegaram no dia 21, no dia 22 o índio já tinha se convertido ao cristianismo, né? E o primeiro processo, o primeiro pensamento educacional é a catequese e depois a escola jesuíta, né? Que vai ficar até o 1600, quando eles são expulsos, mas a educação continua ainda embasada dentro do conceito religioso. A gente só foi pensar numa educação numa educação laica com a proclamação da República. Isso a gente está falando do final do século XIX, né? Mas ainda assim, a religião oficial, por conta da totalidade, da grande maioria de brasileiros se professarem como católicos, ela ainda é católica. Basta lembrar que as escolas mais tradicionais nas capitais brasileiras ainda são ligadas à Igreja Católica, né? Não é difícil você visitar uma cidade do interior do Brasil, uma capital do Brasil, e falar, porque tal colégio é bom. E aquele tal colégio, com certeza, é ligado a uma igreja católica. A gente não está falando que o processo de laicização do ensino foi rápido. Pelo contrário, ele foi um processo lento. E sempre preconceituoso, né? Porque quando a gente pensa numa educação religiosa, a gente tem a figura do homem, do branco, né? Ele é homem, branco e europeu. Quem coordena o processo educacional é o homem, branco e europeu. Qualquer pessoa que não se enquadre nessa tríade não serve. Então você tem as mulheres chegam à educação muito depois, né? A gente está falando do século XX, que as mulheres passam a frequentar o ambiente educacional. Até então era um ambiente majoritariamente masculino, né? Eram os homens que ensinavam as crianças, eram os homens porque eles eram padres, né? A educação é ainda muito machista, a educação não é negra, né? E a educação é cristã católica. Essa mudança de panorama só vem quando, por necessidade econômica, a gente tem uma abertura para as correntes migratórias,
para substituir o trabalho escravo por novos escravos, né, que sejam ocidentais, branquinhos, para fazer aquele processo de branqueamento da população. E aí você acaba tendo um pouquinho uma abertura, uma necessidade de abertura de um ensino laico, de cemitérios laicos, tudo mais. Mas onde que está isso dentro do cotidiano da escola? É muito difícil a gente separar, né? A educação ainda reflete, dentro da sala de aula, a estrutura de uma igreja. Nós temos uma assembleia da igreja, que é onde sentam os fiéis, e a parte separada. Separada é a mesma origem da palavra sagrado, né? O espaço do sagrado, né? Sagrado é separado. Então você tem a assembleia e o separado. Quem é que ocupa o espaço do sagrado? No culto é o padre, pastor, na escola é o professor, né? Então você ainda tem essa estrutura que deixa o professor como intermediário. Ele é aquela pessoa que tem a capacidade de fazer a intermediação entre os que não sabem e ele que tem contato com o mundo do saber. A mesma coisa o padre e o pastor. Os infiéis e ele dotado, né, de dom divino, né, que consegue fazer essa intermediação com Deus. Então a estrutura se repete. Eu queria perguntar assim, o Estado é laico, mas não é ateu. E a escola é um espaço que hoje é um espaço para todos, né? Ou deveria ser, ainda já caminhando nessa busca de uma educação efetivamente para todos. Como é essa educação para todos num Estado laico que tem uma pluralidade religiosa? Como é que eu trabalho essas questões religiosas dentro do espaço escolar? Eu trabalho, eu não trabalho, a gente não fala de religião na escola, porque religião e política não se discutem. Como se dá isso nesse contexto? Essa é a grande confusão, né? Quando a gente fala que existe uma confusão entre o que é laico e o que é ateu, e quando fala laico não é proibição de se discutir conceitos religiosos, né? A gente não está proibindo, a religião não está proibida de entrar na escola. Ela só tem que se colocar na questão de que ela não é a única. Então, a diversidade é o importante. Quando você fala, nós não temos dentro da escola a proibição de se discutir fé. Agora, não dá para você impor uma fé como sendo única, verdadeira e absoluta. Eu sou do Fórum Interreligioso de Santo André e uma das frases que nós usamos no fórum é que não existe um só Deus. Isso para um cristão como eu é muito difícil, porque a gente está falando no que diz respeito à cultura. O Campbell, Joseph Campbell, fala que é uma coisa, a essência é aquilo que a gente não atinge. Tudo aquilo que a gente nomina, tudo aquilo que a gente dá nome, já não é mais a essência, é criação humana. Então, se eu falo Deus e eu vejo barbas longas, roupa branca, cajado na mão, esse Deus é uma invenção humana, ele não é aquilo que eu não consigo nominar. Então, se Deus é uma invenção humana, esse Deus que a gente dá nome, seja ele Javé, Alá, o nome que a gente quiser dar, ele passa a ser uma invenção humana porque ele é a forma como eu me relaciono culturalmente com aquilo que eu não conheço, que eu não tenho acesso. Então, aquilo que eu crio, aquilo que eu nomino é criação minha, né? Aquilo que eu dou nome é criação minha. A dificuldade para as pessoas, quando a gente vai discutir Estado laico, é, no âmbito da cultura, saber que não existe um Deus só. Que existe uma diversidade de deuses. Uma diversidade de expressões de nomes de Deus. E se eu estou trabalhando com uma diversidade cultural de nomes de Deus, ela tem que entrar todas. Porque é muito legal quando a gente fala na escola que a criança tem que aprender outra língua, né? Ah, que bom seria se a escola tivesse aula de inglês, francês, espanhol, chinês, mandarim, né? Mas por que a gente não deixa as crianças também aprenderem que existem outros nomes de deuses? Que existem deusas também? Que existe um panteão cultural de construção imagética de deuses e deusas, né? Que aí a gente não está falando do um ser masculino apenas. Essa que é a dificuldade, trabalhar no âmbito da cultura. E aí, quando você trabalha ele no âmbito da cultura, ele é muito mais permissivo. O problema é que a gente vai ter sempre a questão da pessoa que dá aula, né, do professor, do educador, colocando a religiosidade dele como ponto de partida ou como paradigma. É aquela frase que a gente acha absurda, todos os caminhos levam ao mesmo Deus. Isso é uma mentira, né? Porque quando eu falo, ó, todos os caminhos levam ao mesmo Deus, eu estou falando, ó, vocês são todos infiéis, o meu Deus é muito bondoso, vai aceitar vocês, mesmo que vocês não falem o nome dele.
né? Porque é um totalitarismo individual. Meu Deus é muito bom, ele vai aceitar vocês, mesmo que vocês cultuem outros nomes. Não levam ao mesmo Deus, levam a deuses diferentes, porque a essência, aquilo que é inominável, segundo o campo, a gente não tem condições de conhecer. E os ateus falam, a gente não tem condições de conhecer porque ele talvez não exista. E aí faz parte da brincadeira. A dúvida, como diz o Tillich, um pensador que fala assim, a dúvida não é o contrário da fé, é elemento dela, faz parte, né? Ter dúvida faz parte de ter fé. Quem tem fé tem um pouquinho de dúvida. A dificuldade é trabalhar no âmbito da cultura dentro da sala de aula. E até porque existe uma maldade com o profissional da educação, que é colocar ele como vocacionado. O professor é vocacionado. Gente, vocação é coisa de igreja, né? Quando falar a pessoa é vocacionada para o magistério, é vocacionada para a educação, eu estou colocando ele também nessa estrutura de fiel e padre, pastor, de iluminado, de ser que tem contato com aquilo que a gente não vê, que a gente não enxerga, que é o saber. Mas por trás também eu estou colocando que ele não pode lutar por salários melhores, porque afinal de contas ele é vocacionado. Que ele não pode lutar por condições melhores, porque afinal de contas ele é vocacionado. Porque o padre, o pastor, não reclama da comunidade que ele vai. Eu tenho até um vídeo gravado sobre essa questão da vocação de ser professor. Eu acho que isso implica até na profissionalidade docente mesmo. Em você ver o professor, o educador ali como um profissional que precisa estudar, que precisa questionar seus próprios métodos, porque é uma ciência ali. Você está ali para, né, de alguma forma, exercer uma ciência de educação. Não é o que eu acho, não, é o que eu preciso fazer enquanto profissional. Eu não estou ali para passar os meus valores. De alguma forma, eles vão fazer parte, porque você não se desvincula deles, mas não é uma vocação, não é uma coisa que eu, Regiane, vou ali iluminar os meus alunos. É uma coisa que eu, Regiane, sou profissional e preciso buscar aquilo que os meus alunos precisam e a partir do que eles me trazem. Acho que esse a partir do que eles me trazem, a gente costuma ignorar muito quando eles trazem essas questões de religião e eu não domino, porque eu não domino, eu domino a minha, a religião que eu faço parte. Então, não sei, não conheço as outras, como é que eu lido com uma coisa que eu não conheço? A gente tem que treinar a escuta. Talvez a dialogicidade que o Paulo Freire tanto fala seja necessária. É procurar aprender. Religiosidade, ninguém tem certezas absolutas, ninguém tem conhecimento absoluto. Quem faz, o fundamentalista que faz mais por uma ansiedade de esconder a sua insegurança, a sua ignorância, faz isso para se proteger do que por sabedoria mesmo. Né? Ninguém tem essa sabedoria plena e absoluta. Quando eu falo que eu tenho, eu faço apenas para me proteger de uma pergunta capciosa. E é desse ambiente que vem a negação da ciência nos tempos modernos, né? Essa sanha fundamentalista e contrária à laicidade, que é também um paradoxo, porque são os que hoje falam contra a laicidade são aqueles que foram mais beneficiados pela laicidade, né? A gente tem que lembrar que até o final do século XIX, somente uma igreja era permitida no Brasil, tinha uma religião oficial, todas as outras eram proibidas, somente em culto doméstico. Eu não podia professar minha fé. A primeira coisa que os luteranos, eu sou luterano, né? A primeira coisa que os luteranos fizeram quando chegaram no Brasil foi abrir cemitério, porque os cemitérios eram católicos e os luteranos não podiam ser enterrados nos cemitérios católicos, a não ser que se convertessem ao catolicismo no dia do velório. E a gente tem um caminhar muito pequeno de Estado laico, de Estado que seja agregador, que seja, né, que traga o aprendizado. Quando a gente fala de preconceito em sala de aula, a gente às vezes viaja um pouco, fala, porque tem isso é besteira. Não é. A gente tem, desde o grande, como foi no Rio de Janeiro, a menina que tomou uma pedrada indo para a escola, porque estava com seus panos de cabeça e era do candomblé, até como aquela criança que não participa da festa de aniversário mensal, porque não pode comer bolo de aniversário soprado. Porque a gente ainda não aprendeu a lidar com isso. Porque o professor, seja ele católico, evangélico ou até mesmo ateu, quer, como ele se acha, né, na cabeça dele, intercessor do saber
e da humanidade, o saber dele é pleno. Então, se eu sou ateu, eu vou vender o meu ateísmo como sabedoria plena. Se eu sou cristão, protestante, eu vou vender o meu saber como sabedoria plena. Se eu sou católico, eu vou vender o meu... E isso não funciona em educação, né? Isso não funciona em educação. Porque se ficar um para fora, né? Se um aluno ficar para fora, o processo não funcionou, né? Não tem meio caminho. Ou inclui todo mundo, porque, mas foi só um que era lá da religião tal, que não pôde participar da festa de Nossa Senhora. Não funcionou, um ficou para fora. Quando a gente fala educação para todos, é assim, ó, eu tenho que agregar todo mundo. Mas, puxa, não vou poder fazer a festa de Páscoa, porque tem um aluno que é do Candomblé. Se você não achar uma solução para trazer ele para essa comemoração, se você não achar uma forma de trazer ele para dentro dessa ação pedagógica, não faça, né? Se policia. Quem é que quer fazer? É a maioria dos alunos? Ou é você que concorda com a maioria dos alunos e não consegue trabalhar isso do ponto de vista pedagógico, né? Eu gosto muito de um historiador italiano chamado Marcello Lombardo Radice. E ele escreveu um livro maravilhoso sobre a luta entre o socialismo italiano, feito pelo PCI, pelo Partido Comunista Italiano, que começou a ir para a rua defender a igualdade de direitos, mas quando chegou em casa, descobriu que o que ele pregava na rua, ele não fazia em casa. E que ele tinha que lidar com a necessidade das mulheres de também quererem igualdade, e que era um direito, porque elas também eram companheiras socialistas, né? E aí ele escreve, falou, olha, a gente não sabe fazer isso, não. A gente ainda não aprendeu a fazer isso. E ele termina o livro, o prefácio do livro é maravilhoso, ele fala, não esperem que nós sejamos os primeiros homens novos que vocês merecem e precisam. Permitam-nos ser os últimos homens. A gente não vai ser o pedagogo, o educador que a gente conhece, que a gente imagina que seja necessário. Mas a gente é esse da transição, né? Esse que vai saber lidar com a diversidade, de saber separar joio do trigo. Eu sempre falo, quando a gente faz a comparação, mas então não pode fazer nada. A questão da festa junina na escola, vamos pensar, ninguém mais lembra que festa junina festeja 3 santos católicos, ponto. Né? Ninguém lembra isso, graças a Deus, ninguém lembra mais, porque, né? É uma festa para 3 santos católicos. Alguém pode levantar a mão, mas isso é uma festa cristã. Não, ela é uma festa da cultura popular. A função do professor é explicar, ela tem origem religiosa, assim como o carnaval também tem, né? Ela tem origem religiosa, mas hoje ela faz parte da cultura popular. Trabalhar a origem religiosa dela não é proibido. Agora, o que você não pode fazer é pesar essa origem religiosa na composição da aula, né? Você fazer isso virar dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar, como sendo o motivo da festa, que já não é mais, o motivo já se ressignificou, já alterou, já não tem mais isso. E a gente tem que estar atento, principalmente se policiando, né? Acho que o educador tem que se policiar todo dia. Ele tem que estar instrumentado sobre Constituição, sobre LDB, sobre o que diz as diretrizes, para ele não cometer o excesso. É realmente o que eu preciso ou é o que eu acredito? Né? Eu acho que essa é a dificuldade, né? Porque quando eu me coloco na frente da sala de aula, eu tenho um poder enorme, gente. Nossa, é uma delícia, é um exercício de poder. Para o cara que quer ser autoritário, é uma delícia. Né? Você fala absurdo, você defende que a Terra é plana, você fala o que você quiser, né? Que ali você tem o poder. E ainda você tem a caneta, ainda mais aquele mais tradicional ainda, que gosta de dar zero, de pôr aluno de castigo. É uma delícia. As pessoas estão querendo deslaicizar o Estado porque elas querem exercitar o seu poder ditatorial. Na verdade, quando a gente fala a escola era melhor no meu tempo, porque a escola era punitiva. E punição é uma coisa de igreja, né? Que vai lá rezar 10 Ave Maria, 4 Pai Nosso, né? Vai ajoelhar no milho, vai pedir perdão, né? Quando eu penalizo um aluno na sala de aula, é uma ação assim, você cometeu um pecado e você precisa de purgar esse pecado. Porque ainda está dentro da cabeça do educador, que é aquela pessoa que foi dotada por dons divinos, vocacionada divinamente para ser educador, de que ele não está ali para construir diálogo, ele está ali para vender o que é verdade. As questões da escola ser punitiva, mas, por exemplo, ela era excludente. Então,
se você não se encaixasse no que eu considero um padrão aceitável, eu não sei lidar com você, eu não sei lidar com a sua opinião, eu não sei lidar com a sua crença, então você não vai ficar aqui no meu espaço, porque a limitação é minha, mas eu vou fazer de conta que o problema é seu. Então, essa era a escola que nós tínhamos. Hoje, a gente fala de uma Constituição que diz que nós temos que ter uma escola para todos. A gente eu gostei muito desse negócio do último homem. Eu acho que a gente está caminhando na tentativa de ser esse último homem, né, de ser esse último período dessa escola que não era para todos, porque ainda não é. Hoje ela é mais abrangente, ela é uma escola cheia de problemas, porque a gente não esconde mais os problemas debaixo do tapete. Eu tenho ali um aluno que é deficiente. Então, não, você não cabe aqui na minha escola. Você tem que caber. Eu vou ter que lidar com ele. Como é que eu vou resolver esse aluno? Eu tenho um aluno que é do candomblé. A sua religião, você não vai funcionar aqui na minha escola. Não, vai ter que caber. É cultural, como você disse. A gente não aprendeu a ver a religião como uma expressão de cultura, como outras tantas coisas que fazem parte da nossa cultura e do histórico da nossa sociedade que a gente está acostumado a ignorar, né? Achei fabuloso você levantar essas questões. Eu acho que a gente tem que caminhar nessa perspectiva de uma sociedade em transformação, mas lembrar da nossa dependência com a história, é isso que influencia por demais na nossa ação, né? Os países ocidentais, em sua maioria, têm o Decálogo, que são os 10 mandamentos das religiões judaico-cristãs, escondidos dentro das suas constituições, né? Eles estão lá escondidos, né? Ou claramente. Então, o que é pecado vira crime. Então, você não matar, o que era pecado vira crime. Não desejar a mulher do próximo era pecado, vira crime. No Brasil, sabido é, até hoje, pela lei básica, se o cara for pego fornicando fora do casamento, se tiver um delegado maluco, pode levar ele a julgamento, né? Porque é você transformar o pecado em crime. Então, a gente não vai negar a história. Só que a gente tem que pensar que com a chegada do século XX, quando as populações começam a se transitar, né? Não tem mais essa hegemonia, essa coisinha fechada, encapsulada. Aqui só temos cristãos, aqui só temos budistas, aqui só temos candomblecistas. Essas comunidades começam a dialogar. Não dá mais para você manter essa coisa dura lá. Olha só o absurdo. Nós só tivemos aprovada a lei do divórcio no Brasil em 1977. A lei do divórcio foi aprovada no Brasil em 1977. Porque era pecado católico, nem protestante. É um pecado visto pelos católicos. E aí uma pressão do Estado, que é laico, pressiona o Congresso falando, não, o Estado é laico, tem que liberar o divórcio. Tem gente aqui que não segue o preceito do Vaticano, tem que liberar. Né? O que leva, vou pôr uma pimenta no quindim aqui, o que leva a gente hoje não discutir abertamente a lei sobre o aborto são conceitos religiosos. Porque são díspares também as formas como as religiões enxergam o aborto. Se eu falar para vocês que entre os judeus o espírito, né, a ruá, só entra na criança depois do quinta semana da gestação e que até a quarta semana o aborto é permitido, isso vai fazer com que fundamentalistas tenham crise e queiram morrer enrolando a língua, né? Que para budistas não existe essa questão, o espírito é desenvolvimento do corpo, e que para o islamismo o espírito entra no momento que a criança nasce. Então, a gente está segurando discussões porque uma suposta maioria, né? A maioria são várias minorias que se juntam para oprimir uma outra minoria, né? Então, eu componho maioria, eu faço pessoas que se odeiam, pentecostais, evangélicos, protestantes históricos e católicos, se jogam debaixo de um grande guarda-chuva chamado cristianismo e saem oprimindo as outras expressões de fé. Agora, isso vai para dentro da sala de aula. Isso vai para dentro da sala de aula. Essa lei vai para dentro da sala de aula. E aí eu tenho a dificuldade do professor falar qual é o problema de eu pôr a orelha de coelhinho de Páscoa na criança.
Qual o problema de eu fazer a festa de aniversário mensal para os alunos e aquele infeliz ali, que a mãe dele não deixa comer bolo assoprado? E aí ela exclui, aí aquele fala, amanhã você não vem não, porque vai ter festa, sua mãe não deixa você comer bolo. E a gente está falando de coisa que a gente viu acontecer, né? Ó, já vou avisando, última quinta-feira do mês, tem festa dos aniversariantes do mês. Traz bolo, que eles que não podem comer já nem vêm. Olha de que tipo de educação que a gente está compondo e o que está por trás disso. Isso a gente está falando de uma pontinha do iceberg. Aí quando a gente fala, a escola pode ser inclusiva, mas a gente não vê poucos professores. E a coisa vai além. Quando eu falo de uma festividade cristã, isso é uma festividade cristã, religiosa. Quando eu falo das religiões de matriz africana, eu já chamo de mitologia. Isso faz parte da mitologia africana. Quem nunca viu o professor de história falando isso? Né? Eu falo de uma festa religiosa, isso é uma festa religiosa, que vem da Idade Média, dos cruzados, blá, blá, blá. Aí quando eu falo, hoje é dia de Ansan, hoje é dia de São Jorge, que no sincretismo é Ogum, isso faz parte da mitologia africana. Quando a gente faz esse uso das palavras dentro da sala de aula, a gente está perpetuando essas distinções, né? A gente está promovendo essas distinções. E aí é falta de conhecimento dos profissionais de educação, de aprender. A coisa mais legal que tem é você ter uma sala com uma diversidade extrema, que o professor, o educador, a escola, um aluno ensina para o outro, gente. Né? É muito legal. Eu vou dar um exemplo. E o preconceito é uma coisa que a gente aprende. Ninguém nasce preconceituoso. As pessoas são educadas por preconceito. Eu vou dar um exemplo. Quando nós fizemos em Santo André o Fórum Interreligioso, o lançamento do Fórum Interreligioso em 2015, nós chamamos as crianças para ler a carta de princípio do Fórum. E ali tinha luterano, meu filho, católicos, candomblecistas, espíritas, budistas. E aí não tinha onde colocar as crianças, colocaram numa sala lá do Teatro Municipal, para eles ficarem tomando café, que tinha lá uns negocinhos para eles comerem. E na hora que foram chamar as crianças para ler a carta, eles estavam brincando e batendo papo. Ninguém preocupado de quem era a religião de quem, o que eles estavam... Nem aí, eles estavam lá trocando ideia, falando. Não tem... O preconceito é uma coisa que a gente vai ensinando. E a escola cumpre essa função de perpetuar o preconceito quando ela ensina. Ela educa para ser preconceituoso. Ela educa para o preconceito. Porque o profissional de educação não se enxerga, como a gente falou, ele não se enxerga como esse professor da transição. Ele tem uma verdade que pertence a ele, que ele tem que oferecer, porque, afinal de contas, ele foi dotado dessa sabedoria por Deus, ele tem que transmitir ela para os alunos. Senão ele não cumpre a vocação dele, ele não cumpre o dom que Deus deu para ele. Ele tem que ir lá e falar, olha, né, tem uma estrutura de Deus, a gente está aqui embaixo, a gente tem que sofrer muito para chegar no paraíso, entendeu? Por isso que vocês sofrem para chegar no final do ano. Então, a gente tem toda uma estrutura religiosa que se repete dentro da escola. Né? A prova, a recuperação. A recuperação é um purgatório. Né? A recuperação é um purgatório. Eu estou vendo o paraíso, mas não estou nele. Né? Então, eu vou reproduzindo conceitos religiosos dentro da estrutura escolar. Eu excluo aquele que não tem alma. A gente tem que lembrar que até o século XIX, uma das desculpas que a Igreja Católica deu para o regime escravocrata era que os índios e negros não possuíam alma. O aluno burro não possui alma. O aluno que não foi atingido não possui alma. O aluno que não tirou 10 não possui alma. Ele não merece chegar no próximo plano ou no ano letivo seguinte, porque a gente vai reproduzindo uma estrutura que é religiosa. Também algumas coisas assim, quando a gente vai varrendo algumas coisas para baixo do tapete, né? O quanto isso também tem com umas ideias religiosas, o quanto isso está ligado à religião, igual você falou da ideia das estruturas que se faz com aborto. Estava aqui lembrando há poucos dias, teve um decreto que não é mais crime, que não é mais doença, um homossexual, um transexual doar sangue. Há quão pouco tempo deixou de ser uma doença? E o quanto isso não é discutido, porque é pecado. Isso é pecado, não tem discussão, não tem o que discutir, isso já é pecado. Como você disse, é o homem branco cristão europeu
E aí não vai chegar nas mulheres, não vai chegar nas demais diversidades, não vai chegar nos negros, no indígena, não vai chegar em tantos outros grupos diversos, que aí dentro da escola também a gente vai varrendo para debaixo do tapete, até a gente ter aquele grupinho que saiu do tapete, aquele grupinho que saiu debaixo do tapete. E aí? O que a gente faz com essa galera? O que a gente faz com essa pessoa que não levantou o tapete? Ele saiu de lá de baixo. Ele é meu aluno. Ele tem uma família, tem 2 mães, tem uma família que tem um pai só, tem 2 avós. Soprar, né? E aí, o que a gente faz com essa galerinha que está saindo debaixo do tapete? Então, e essa galerinha que sai debaixo do tapete sai assombrando a gente, né? Tô no medo, porque eu sou obrigado a trabalhar com uma realidade que eu não estava afim, ou que eu não tinha conhecimento. Existe um ambiente de segurança em que o profissional da educação ele se coloca, né? E esse ambiente é sempre calçado no seu conhecimento anterior, na sua formação anterior, né? Ele tem lá a sua formação como pedagogo, que vai dar essa base para ele. Ele tem a sua formação intelectual, que vai além da formação acadêmica, o que ele teve de acesso de leitura, o que ele teve acesso de conhecimento extra-escola, as peças que ele assistiu, os livros que ele leu, os discos que ele escutou, e isso vai transformando num monolito onde ele se arvora e se sente seguro. E nessa base está a religião. Esse alicerce que segura o educador, os conceitos religiosos estão ali também para dar firmeza para ele não se sentir flutuando. Quando vem um outro conceito religioso, é como se eu fizesse uma trinca na rocha dele. Ele já não se sente tão seguro. Conhecer a outra religião, conhecer o outro padrão religioso, supõe de partida colocar em xeque o meu padrão. Para quem tem fé vacilante, não é muito bom, gente, né? Tadinho da pessoa que tem fé vacilante. Porque quando você acredita num Deus, né? Vou fazer como cristão. Você acredita num Deus que é homem, né? Que é macho. A mulher sempre foi colocada num extrato, mesmo que tenha Maria, foi colocada num extrato maior, mas eu sou hindu e Maia é a grande deusa. Eu falei, como assim, né? Eu tenho toda uma explicação do porquê eu sou misógino, porquê que eu tenho a ideia de que o homem é superior à mulher, e ela está dentro desse monolito que me dá estrutura a uma concepção religiosa. De repente alguém fala, rapaz, isso daí pode não ser assim? Isso gera uma insegurança no profissional e ele volta e aí ele é mais agressivo ainda, porque ele precisa vender a verdade, porque vamos lembrar do que a gente já conversou, né? Ele é o intermediário. Se eu faço isso, eu tiro ele da profissão, da posição de intermediário. E aí a gente vai voltar no Paulo Freire. Eu não quero dialogar, eu não quero aprender, eu não quero ser um coordenador desses saberes. Eu quero impor o meu saber. É aquele conceito de educação bancária que a gente escuta, né? Eu quero impor o meu saber. E entre impor os meus saberes está o meu saber religioso. Religião é sabedoria também, né? Religião também é uma forma de sabedoria. Agora, se eu fizer ela como forma de imposição, ela vai para outro caminho, né? Esse cuidado que às vezes a gente não tem, né? De tentar aprender. Eu acho, tem uma coisa que eu acho muito engraçada. Quando você fala na realidade do Oriente Médio, o ser de posses, né, um senhor de posses, que tiver a condição de sustentar a segunda esposa, estamos falando dentro da cultura islâmica, gente. Vamos esquecer esse nosso conceito de machismo e feminismo, porque para o Oriente talvez ele não encaixe direito. Mas vamos pensar assim, para o islâmico, lá do Oriente, se ele tem condições de sustentar uma segunda mulher, ele vai lá e casa com ela porque ele acha melhor ela estar sob a tutela dele do que morrer de fome. Aí vem aqui para o Brasil e fala, isso é bigamia, isso é crime. É crime, não é pecado, mas a gente transforma em crime, né? Só que a gente constrói uma sociedade hipócrita. Porque não é permitido a poligamia na força da lei, mas é muito bonito no boteco, quando a gente está ali na rodinha de boteco, o cara que tem 3 amantes.
Então a gente faz concessões éticas, assim, não posso na força da lei, porque aí é crime, é pecado, mas é muito legal no boteco eu falar que eu dou conta de 3. Eu tenho um padrão, e esse padrão foi moldado por um conceito religioso que formou um Estado. Então já não é mais a questão do Estado, é a questão de quem que eu quero que entra nesse clube. Quem eu quero determinar que entra nesse clube. E, infelizmente, nós ainda estamos impondo esse clube para dentro das salas de aula, mesmo com os caminhos que nós temos. E a gente está discutindo mais isso agora, gente. Porque há 10, 15 anos atrás, você não discutia festa de Páscoa, não discutia Papai Noel, não discutia festividade religiosa, não discutia nada disso, porque era normal. Hoje escandaliza um pouco mais quando a gente fala, olha, não pode ser assim, não dá para fazer festa religiosa dentro da escola. Não dá para uma professora, e a gente sabe o que acontece, não dá para uma professora, antes de começar a aula, puxar uma oração, seja ela de qual denominação que for. Né? Mas eu queria, mas não pode. Você vai dar espaço para que todas as expressões religiosas façam a sua oração? Vamos pensar, eu quero fazer porque o Estado laico me permite. Beleza. Então, cada semana, dentro da sua expressão de fé, vai fazer. Duvido que algum professor aceite fazer isso. Também sempre foi uma coisa que me incomodou, mas eu vou aproveitar aqui a aula aberta para sanar algumas coisas da minha própria ignorância. Com relação a isso, o que você acha como é que funcionaria o currículo ideal para uma escola de um Estado laico? A gente leva todas essas expressões de fé para dentro da escola, inclui isso no currículo. Olha, vamos conhecer um pouquinho de cada uma aqui, como expressão cultural, como você falou. Ou a gente, no intermediário aí, vai trabalhando isso conforme isso for aparecendo. Quando a criança chega lá e fala, olha, eu não comemoro aniversário, na minha casa a gente não comemora por causa da minha religião. E aí eu vou buscar, essa criança vai explicar, a família vai vir contar para os outros como é que é a religião dela. Olha, a criança veio lá com o turbante da religião, raspou a cabeça lá, enfim. E aí isso chegou lá na minha sala e aí eu abro espaço para isso, ou você acha que já deveria ter um espaço aberto para isso nos currículos? Oficialmente, no currículo, nós temos uma brecha que foi aberta e que, ainda bem, até esse momento, não se levou adiante, que é o bendito do ensino religioso. Né? Foi um ovo de serpente que colocaram na LDB do ensino religioso, e aí, na hora que a gente, principalmente a academia, falou, legal, nós vamos ter a oportunidade de discutir religião na sala de aula, os setores mais fundamentalistas deram um passo atrás. Por que a gente não tem? Porque é a discussão que chegou até o Supremo se ele deve ser confessional ou não. Onde que está parada a ideia do ensino religioso? Se ele deve ser confessional ou não. Algumas correntes defendem que ele deve ser confessional, feito por amostragem do censo. Gente, uma balela. Nós íamos ter padres e pastores dando aula para todas as crianças. E ele não seria inclusivo. E tinha uma corrente que defendia que, ao invés de ensino religioso, deveria ser sociologia da religião, ciências da religião, né? Da qual eu faço orgulhosamente parte. Né? Que era a ideia de você trabalhar dentro do extrato da cultura e poder mostrar uma panorâmica do que são as expressões religiosas e conhecer as suas histórias, os seus livros sagrados, os seus mitos. Tem mito em todas as religiões. Todas as religiões têm um quê de mito. Né? E aí os setores mais fundamentalistas falaram não. Voltando naquilo que eu já falei. A gente se segura e se protege da nossa ignorância. Né? A ignorância é uma forma de, assim como o medo é uma forma de proteção. Né? Se eu tenho medo de me colocar em dúvida, eu me protejo. Então, por isso que isso está engavetado, ainda bem, porque a gente bem sabe quais são os grupos que estão se organizando para poder tomar conta do ensino religioso. O perfeito é que a gente consiga fazer esse diálogo, sim, com os porquês. Né? Quando a gente fala, olha, nós temos uma criança na sala de aula que não come bolo de aniversário. Mas a gente contar essa história para a sala toda do porquê que ela não come bolo de aniversário assoprado. E ter o cuidado de levar um bolo no dia que não seja assoprado. Por que não? Né? Conversar com a família, qual é a solução
que você traz, você manda o bolo para ela não ficar com vontade de comer o bolo, sei lá, pensar numa solução que seja possível dentro do cânone da igreja deles, para poder atender, incluir da maneira possível. Porque já não basta não comer o bolo assoprado, não comer nenhum bolo é pior ainda. Não sei, a gente tem que pesar o que é melhor. A gente volta de que o ideal é se a gente pudesse ter uma escola democrática que trouxesse a família, que trouxesse o pastor, padre, mãe de santo, pai de santo, para contar um pouco da história, seria perfeito. A gente vai conseguir fazer isso? Não, porque aí você vai ter, eu vou fazer a tiração de sarro dentro do meu próprio grupo, você vai ter um monte de carola de igreja entrando na igreja querendo bater, entrando na escola querendo bater no professor, na diretora. Olha o que vocês estão ensinando para o meu filho. Deixa que de religião eu ensino, né? Religião a gente discute lá em casa, não precisa de vocês ensinando, não se preocupa com isso, não. A gente vai ter muito disso. Então, eu acho que não é ser omisso, porque eu acho que a omissão gerou o monstro que a gente está toreando hoje, mas é tentar construir através do diálogo. É o professor se colocar na posição de que não é sabedor de tudo, e que se alguém chegar e falar, eu sou zoroastrista, né? Eu sou da religião de Zoroastro. O cara tem que franzir a testa e falar, meu Deus, eu vou ter que buscar informação. Começar aqui pensando em como que a gente pode fazer essa participação da comunidade. Primeiro, deixar de tratar a religião como um assunto proibido, né? Quando a gente coloca a religião como assunto proibido, naquela trinca, e a gente sabe, né, o resultado dessa trinca, não se discute religião, não se discute futebol, não se discute política. Nós estamos colhendo o resultado dessas não discussões, né? O futebol teve CPI, escândalo, o fundamentalismo religioso aumentou muito, e política não vamos falar, porque a gente está vendo aí o que está acontecendo, né? A gente está colhendo o resultado de não debater isso. Debater na medida do respeito, né? Eu acho que a gente tem que debater com respeito. Quando a gente fala em construção de Estado laico, a gente não está falando na proibição de trazer os conceitos religiosos para dentro da escola. A gente está falando de trabalhar com todos. Quando a gente fala está proibido discutir religião dentro da escola, a gente está falando de Estado ateu. É outra pegada. A proibição é outra pegada. A gente está falando no Estado pluralista, no Estado democrático, no Estado que trabalha com a diversidade, numa educação que também vai refletir esse Estado, sendo pluralista, trabalhando com diversidade e que traga os conceitos. A gente não vê em nenhuma reunião de pais e mestres se discutir, perguntar, naquelas fichas que a gente faz, raramente algum profissional da educação se atenta para qual religião, porque a religião não é importante. Talvez não seja mesmo, não estou querendo colocar a religião como a coisa mais importante do mundo, mas ela faz parte do pilar de conhecimento do aluno. Tem que ser levado em consideração. Sobre isso, assim, eu tentei uma época fazer esse questionário, tinha lá o item religião, para eu conhecer melhor a minha turma. E o que acontece muito é que a maioria dos pais, às vezes que são ateus, ou que tem uma religião que sofre preconceito, não quer manifestar por medo, provavelmente, da represália. Então, ele não se manifesta, e aí ele coloca lá, católico. Que ele nunca foi a uma missa, ou foi batizado na infância, não segue, não é católico, mas ele se declara lá porque, para o censo, que é o que você falou, se fosse seguir o censo, seria isso. Eu vou me declarar porque aí não cria atrito, não gera problema, tal, eu evito escândalos. Acontece muito, né? Pensar na origem disso. Vamos imaginar que a gente está lá em 1930, 1935, e você está tendo o início do processo de urbanização do país. Você é negro, né? Você é negro e vem morar na periferia procurando trabalho, ou na ferrovia, ou na indústria que está começando. Você está procurando trabalho, ou então como o cara que acende lá a iluminação noturna. E aí na hora que você vai fazer a sua ficha para pedir emprego, ou a ficha para pedir vaga na escola para criança, porque você tem que pôr as crianças na escola pública, aí você declarar, eu sou da Umbanda, eu sou do Candomblé. Qual a probabilidade de, num tempo em que não é democrático, você ser excluído e você não ser aceito ou no emprego ou na escola? É muito grande. Nós temos um formato, um clube que escolhe, que seleciona quem vai entrar.
a gente ainda tem essa mentalidade do clube. Então as pessoas, com medo do preconceito, se convertem a outras profissões de fé com medo de retaliação, né? Então, o ateu, com medo de, mas você é ateu, não acredita em Deus, né? Aquele absurdo todo que a gente escuta, né? Ele acaba virando católico. O negro que praticante de umbanda ou de candomblé, religioso, umbandista ou candomblessista, vira católico. Porque eu tenho que me proteger, porque senão eu não consigo inserção. E numa sociedade estratificada, eu vou sempre procurar imitar a religião da classe dominante. A religião, ela é popular, mas ela tem uma religião oficial, uma religião da classe dominante. Se eu quero atingir esse extrato, eu tenho que me modular, eu tenho que procurar a religião da classe dominante. Eu faço uma brincadeira no fórum e é uma questão para vocês pensarem. Quando eu falo das discussões de preconceito de Umbanda e Candomblé, eu excluo eles do diálogo da escola? Não que não tenha, mas a Umbanda, o Candomblé, atingiram um nível de respeito hoje à justa medida em que eles embranquizaram. A Umbanda e o Candomblé hoje têm mais respeito do que há 20, 30 anos atrás, porque hoje é uma religião de branco. Não é mais uma religião de resistência de negro. Você quer ver religião de negro? Vai para a periferia ver igrejas pentecostais. Você vai ver uma assembleia absolutamente negra, um pastor negro, e falando em resistência lá dentro. Mesmo com esse discurso torto que a gente vê, a gente vai ver lá. Por quê? Porque para eu poder tentar minimamente ascender socialmente, eu tenho que aceitar a religião do dominante. Isso é histórico, né? Quando eu chego e domino um povo, né, eu imponho a minha língua, a minha cultura e a minha religião, né? E na escola a gente faz isso, voltando para a escola. A escola ainda é estruturada dentro da ideia de uma escola que lá na direção ou tem um padre ou tem uma madre. A figura da direção ainda lembra muito o sacerdócio, e ainda lembra muito o padre diretor, a madre diretora, porque a gente é dependente dessa educação jesuíta, né? E a educação criou na imaginário do povo brasileiro de que a educação ensina bons modos, né? Ensina conceitos éticos, morais, né? Isso tudo é um ambiente que ficou para a religião. Nunca o debate. O debate é coisa do capeta. Não vamos debater não, que isso é coisa do capeta. Então, acho que a nossa grande questão e o que a gente tem que propor, né, pensando na ideia do Marcelo Lombardo Radice, de sermos os últimos, é como que a gente faz essa transição. Como que a gente traz essa discussão de maneira absolutamente democrática? Eu me desarmo, eu quero aprender. Mas para isso, primeiro, discutir religião não é pecado. Pelo contrário, se eu imaginar que assim, eu tenho uma concepção religiosa que me permite enxergar beleza em outros deuses, porque são belezas em outras culturas. Antes dos portugueses aportarem no Brasil, a diversidade de deuses que foram mortos pelos portugueses é gigantesca, porque cada tribo tinha um culto, cada tribo dos índios que estavam aqui, dos nativos que estavam no Brasil, tinha um culto, tinha um deus, né? Não era uma religião única. Essa ideia que os portugueses venderam de que Tupã era o único deus daqui é uma conversa mole. Cada tribo tinha seus deuses com nomes diferentes, com histórias diferentes, e a gente foi assassinando esses deuses. E para cada deus que a gente matou uma cultura, a gente matou um povo, né? Porque ele morre junto com o povo. É aquela história do História Sem Fim. A fantasia está morrendo porque as crianças estão parando de acreditar. Os deuses estão morrendo porque a gente está obrigando a acreditar num só, né? A gente está matando um monte de Deus, porque, não, esse Deus não pode. E isso é uma questão da nossa dependência, da catequese, do que você tem que ser dominado, você tem que aceitar a minha religião. E aqui dentro é o lugar onde eu te moldo para uma sociedade judaico-cristã, não democrática, né? Ela é democrática entre a gente. Se você é outro ou não tem, não serve, entendeu? E não existe totalidade, né? O cristianismo é uma coisa absurda, porque a gente, na academia, a gente não usa nem o singular mais. A gente usa plural, é cristianismos, né? Dado a sua diversidade. Não existe um cristianismo. O que é ser cristão? Não tem um conceito pronto, fechado. Se não tem um conceito pronto, fechado, ele só se reúne na hora que é para oprimir o outro. Paulo, eu vou te agradecer. A gente precisa encerrar, infelizmente,
porque eu sempre adoro papear com você. A gente tinha muito mais aqui para conversar, para papear, mas acho que esse já foi um bom meio de degustar aí para quem está em casa, conhecer esse papo, para criar outras provocações. Então, se você está aí em casa, está vendo esse vídeo, ficou com dúvida, deixa nos comentários, a gente vai conversando com o Paulo, vai repassando. A gente pode tentar marcar um papo fechado depois com o público para a gente interagir, para surgirem, como aquele curso super famoso que a gente fez que o pessoal amou, chegou meio cheio de dúvidas e saiu com muitas dúvidas ainda, mas com muitas outras informações. Então, muito obrigada por mais uma vez ter topado, né? Esse papo começou ao vivo, a gente tentou gravar, já é acho que a terceira vez que a gente está fazendo esse papo acontecer. Então, muito obrigada pela sua paciência, pela sua generosidade conosco, na partilha dessas coisas todas. Muito obrigada mesmo. Nada. Obrigada, viu, Paulo? Também pelas reflexões aí. Eu gosto muito quando você deixa bem destacado que nós somos a transformação, né? Que a gente não precisa ser o último educador. Eu acho que isso faz a gente pensar tanto nos erros como a gente tem a oportunidade de fazer sempre diferente, né? Então, obrigada pela partilha, pelas reflexões. E aí é isso que a Rê falou. Querendo aí mais um pouquinho do Paulo, mais um pouquinho uma formação mais aprofundada também, fala com a gente que a gente organiza. Agradecer muito, muito obrigada por esse papo, que só consigo agora pensar de uma frase que eu reafirmo, que é em ser essa metamorfose ambulante, como diria o Raul. Continuar sendo essa metamorfose ambulante, ser essa transformação diária. Obrigada mesmo, Paulo. Valeu. De nada. Só para fechar, só queria lembrar que existem mais capazes de explicar isso do que eu. Eu gosto muito de lembrar de um grande educador que também era teólogo, que é o Rubem Alves. E o Rubem Alves sempre deixou esse caminho do olhar amoroso também, né? De educação como um olhar amoroso e como o espaço do encontro. O Rubem sempre falava, a educação é o espaço do encontro, né? É o espaço de encontrar. A gente tem que parar de imaginar a educação como o espaço da verdade, né? De só a verdade, e a verdade é multifacetada, para ser o espaço do encontro, do diálogo, né? A educação tinha que ser com uma broinha de milho e um copinho de café, né? Porque ela fica mais amigável. Obrigado a vocês. Espero ter ajudado na discussão. Obrigado. Então, um beijo para todo mundo. Até o próximo papo. Tchau, tchau.